Dragão, Jânio, Sete Pele, Tranca-Rua, Ronca e Fuça, Demoloque, Tinhoso, o cara mais underground que eu conheço, Diabo! O Diabo é o pai do rock, mas não é o mesmo de antigamente. Pois é, se a humanidade fosse a mesma hoje, como era lá uns 20 anos atrás, mais ou menos, neste exato momento eu estaria sendo cancelado na internet, estaria perdendo inscritos pra caramba em todos os meus canais, simplesmente por causa dessa brincadeira que eu fiz aí na introdução. O bicho pegava com esse assunto, o diabo era o Voldemort da Bíblia, rapaz, você não podia falar dele que a ira de tudo quanto é gente caía na sua cabeça. No meu tempo as coisas eram diferentes e como eu tinha medo do diabo quando eu era criança. Quando eu era bem pequenininho, meu pai era bem ativo na igreja, mas depois de um tempo ele parou de frequentar e tudo mais, só que ainda assim, nesse período que ele era mais religioso, ele sempre tentava me levar pra igreja, pra ensinar, né? Como todo pai que é religioso tenta passar isso daí para os filhos. Eu não queria nem saber. Começava a missa, eu saía correndo. Ele me conta, né? Porque eu não lembro que o padre tava dando a missa lá, eu corria lá pra frente, do lado do padre, e ficava dançando, que nem Elvis Presley lá do lado dele, matando meu pai de vergonha. Tentou me colocar na catequese também, eu não quis saber. Imagina, mano, perder manhã de domingo na igreja, você é louco? Comigo não. E tudo mais. Então, eu posso dizer que eu sou um ateu de nascença, quer dizer, na verdade sou mais agnóstico, entende? Só que eu nunca tive esse lado religioso, mas diabo me metia medo pra caramba, principalmente por causa das minhas irmãs e do meu irmão. Eu sou filho mais novo de uma família de 4 filhos, né, contando comigo. E como filho mais novo, eu era bastante atazanado pelos irmãos mais velhos, né? Que tudo quanto é coisa errada que eu fazia, e como eu fazia, que era uma criança bem arteira, né? Eles já falavam, ó, diabo vai te pegar, você faz isso daí, o diabo vai te puxar o pé na cama de noite. E eu ficava apavorado. Pior de tudo, eu já tinha medo dos meus irmãos me tocando terror. Eu ia lá assistir filme de terror ainda, porque eu sempre adorei filme de terror desde pequenininho. Eu assisti lá A Morte do Demônio, né, que é o primeiro The Evil Dead. Hoje é considerado um filme super trash, mas rapaz, lá nos anos 80 aquilo dava medo de um jeito que vocês não fazem ideia. Aquelas mulheres se transformando no capeta, com aquelas cara tudo deformada, com aquela risada distorcida, demoníaca. Nossa, eu fiquei apavorado com aquele filme. O Exorcista, então, nossa, famosíssimo, cara. Todo mundo falava que tinha se cagado assistindo Exorcista. E o bobão foi lá, fez o quê? Assistiu Exorcista e, cara, eu queria chorar de pavor com aquele filme. E não foi só nos filmes, isso que é o pior. Era tanto pavor que botava em cima de mim por causa do tal do diabo, que eu chegava a ver vultos assim de noite, eu tinha impressão que eu ouvia a risada do capeta querendo me pegar. Quando eu ia dormir, eu tinha que deixar as luzes acesas, que senão não dormia. E eu cheguei até a mijar na cama por causa disso. Não aquele mijar na cama que muitas crianças tiveram lá, né, que dorme e acorda molhadinho, né, que me dava vontade de ir ao banheiro à noite. Do meu quarto até o banheiro, eu tinha um corredor que ficava, obviamente, tudo escuro à noite. E a luz, né, o interruptor era lá do outro lado, lá na outra ponta do corredor. E eu não queria andar aquele trajeto escuro pra chegar lá e acender a luz. O que eu fazia? Eu ficava morrendo de vontade de ir no banheiro no quarto, e aconteceu umas 2 vezes de eu acabar deixando escapar. Nessa parte do cramulhão realmente era um terror ser criança nos anos 80. Não era só meus irmãos, não eram só os filmes, vizinhas, a minha madrinha, tia, todo mundo era bem religioso em volta e ficava contando histórias, o quê? De Deus, Salvador, de Jesus, trazendo tudo que é de bom para a humanidade. Não, eles falavam do diabo. Era isso que eles falavam pra gente, um monte de história pra assustar a criancinha. Uma que foi zoada foi de uma vizinha da minha
tia, que eu sempre ia pra casa de uma tia minha, né, que morava no sítio cercado, e conversando com os vizinhos uma vez, eles falaram que a mãe de uma menina lá, ela tinha um daqueles quadros que tinha o retrato de Jesus, né, um quadro bem comum aí que tem em várias casas até hoje. Aí ela falou, olha, esse quadro do Jesus é pra você deixar ele só pendurado na parede certinho, você não pode tirar e olhar pro outro lado, que senão você vai ver a cara do capeta. Eu, o quê? Sim, aconteceu com a mulher ali, com a vizinha, ela tava lá limpando a casa, daqui a pouco deu um grito, saiu correndo, pegou o terço, ficou rezando, desesperada lá, e aí ela contou que ela foi limpar o quadro lá de Jesus, virou e viu o capeta atrás do quadro. Eu, meu Deus! Eu fiquei doido com aquela história. Aí eu chegava na casa dos outros, tinha aquele quadro do Jesus recorrendo de lá, com medo do que tava atrás dele. Eu tive uma infância muito traumatizada por causa dessas histórias. Até que chegou um momento na minha vida que eu pensei assim, nossa, mas assim, eu não sou religioso, eu não sou temente a Deus, por que eu vou ser temente ao capeta? E assim que eu tomei consciência disso, acabou. Nunca mais eu tive nenhuma visão do tipo que eu tinha, ouvia coisa, conseguia dormir com a luz apagada, assistia filme de terror de boa. Acabou, simplesmente assim, era tudo coisa da minha cabeça mesmo, de tanto que era influenciado pelos outros com essas histórias pavorosas. E falar do capiroto até metade dos anos 90, mais ou menos, realmente era complicado e rendeu BO pra tudo quanto é lado, né? Mais tarde, quando eu comecei a jogar RPG, Dungeons and Dragons, eu fiquei sabendo das histórias que aconteceram lá com Dungeons and Dragons no comecinho, que RPG é um jogo de fantasia onde o pessoal, né, geralmente jovens, sentam a uma mesa com os amigos e começam a contar histórias de bruxos, dragões, magias, com aqueles livros cheios de figuras e regras, com os dados com muitos lados, fazendo anotações e falando nomes de artefatos que não existem, né? Uns nomes bem cabulosos assim. E quem tava de fora desses jogos, né, e não tava sabendo que o pessoal lá tava fazendo praticamente um Senhor dos Anéis na mesa, achava que eles estavam conjurando bruxaria da braba e associaram rapidinho o RPG com o jogo do capeta. De fato, tinham demônios em Dungeons and Dragons. Se você fosse pegar os livros que falava de monstros pra gente enfrentar, tinha vários demônios lá e eles apareciam como antagonistas, né, como vilões, como monstros realmente pra gente combater. Por isso que estavam lá naqueles livros, não exatamente pros jogadores irem lá e adorar eles. Mas essa explicação não foi suficiente. Teve uma verdadeira caça às bruxas em cima dos livros de Dungeons and Dragons, muitas famílias lá pegando os livros dos filhos, queimando, proibindo eles de jogar RPG. Imagina, né, um jogo tão social, tão saudável, sobre uma perseguição dessa. E a TSR, né, a editora que publicava esses livros na época, teve que fazer um baita de um trabalho em cima do marketing do jogo para tirar essa imagem ruim, inclusive eliminando qualquer menção a demônios e coisas do tipo de seus livros. Eles criaram algumas raças extraplanares que se pareciam muito como demônios, mas não eram demônios, eram os Batezus e os Tanaris, tá? Então conseguiu passar ali do crivo. Justamente por conta disso, também nos videogames sempre teve um cuidado muito grande para não colocar nem referências satanistas e nem a símbolos religiosos no geral, principalmente vindos do Japão, que eram os maiores produtores de games lá daquela época, né, até a metade dos anos 90. De vez em quando escapava uma coisa aqui, uma coisa ali, e sempre dava ruim, sempre dava muito falatório, né? Inclusive agora no canal de games eu tô fazendo uma série do jogo Demon's Crest, que tem esse nome, né, Demon's Crest, o brasão dos demônios, e dizem que o jogo vendeu mal na época por causa do seu nome, né, que tinha demônio lá na capa, e eram os pais que compravam os jogos pros filhos, e eles não queriam dar um jogo com esse nome aí pra molecada, né? E várias coisas, e até pessoas que faziam muito sucesso até então, principalmente aqueles que faziam sucesso assim estourado, né, que de repente ficava super popular, super conhecido,
rapidinho já tentavam associar essa pessoa ao diabo. O caso que a gente mais conhece aqui no Brasil foi da Rainha dos Baixinhos, a Xuxa, né? Que sempre foi uma pessoa religiosa pra caramba. Ela tem várias músicas de louvor nos discos que ela fazia mesmo, de antigamente, né? Que era pra criança, ela cantava muito, sempre falava de Deus, né? O cara lá de cima e isso e aquilo lá. E tem uma história cabulosa aí de que ela fez pacto com o capiroto lá pra conseguir o sucesso dela. Tanto que se você toca Hilarie de trás pra frente, você vai ouvir alguma coisa tipo Vivei Satã, assim, sabe? Como se fosse um louvor ao diabo. As histórias, né? Até hoje a Xuxa fica super pistola com essas histórias, mas, né, pegou no popular brasileiro e ela aguenta então, né? E o que aconteceu com o rock, né? Que falam que o diabo é o pai do rock, rock é a música do Satanás e tudo mais, também foi algo meio parecido. Que lá na origem do rock and roll, na verdade, eles não falavam nada de diabo e coisa do tipo. Eles falavam principalmente de liberdade, juventude, namoro, muito namoro, e isso. O rock lá do Chuck Berry, do Elvis Presley, até mesmo depois que surgiram os Beatles, né? Eles eram um negócio bem ingênuo, bem inocente. Mas os jovens ficavam piradaços com aquele ritmo sensual mais rápido, né? Do rock, pelo jeito que eles dançavam e se encontravam, começavam a associar aquilo lá ao satanismo. Até que apareceu a tal da banda do Satanás, velho, Black Sabbath. Essa sim era satanista mesmo. Só que não. Muita gente acha que Black Sabbath é uma banda assim que foi construída para fazer culto ao capeta. Mas na verdade Black Sabbath, pelo menos a história que eu conheço, é que eles eram fãs de filmes de terror das antigas e fizeram uma banda pra cantar umas músicas de terror. Então quando eles falavam de demônio, essas coisas lá, não era que eles estavam louvando, né, o capiroto, eles estavam simplesmente contando histórias de terror. Mas quem ouvia Black Sabbath achava que eles eram os próprios filhos do inferno. Tanto que até hoje Ozzy Osbourne tem esse título, né, de maldito príncipe das trevas. E aí aconteceu algo muito interessante, porque, como eu falei, né, eu tive uma infância totalmente traumatizada por causa do diabo, por causa das pessoas que falavam e condenavam se eu praguejasse, assim, sabe, já ia falar, o diabo vai te carregar, você fica falando de diabo, o diabo vai aparecer, vai te tentar, e essas coisas sempre falavam, e de repente começaram a aparecer bandas que eram adoradoras do diabo, ganhavam grana pra caramba, pegava muita mulher e a molecada ficava assim, nossa, velho, é isso daí. Esse mito do Black Sabbath ser adorador do diabo acabou gerando muita fama para eles, e por causa disso outras bandas que aí sim entraram no embalo para pegar carona nessa onda satanista apareceram lá falando que era adorador do Beelzebub, Escambau A4. E fizeram sucesso pra caramba. Até hoje tem algumas vertentes, principalmente do metal, que ainda fazem músicas num tom mais satânico assim. E os caras viram que falar do diabo dava dinheiro, mano. Muito dinheiro. E quanto mais a igreja falava mal dessas bandas, quanto mais os pais proibiam os filhos de ouvir essas músicas, mais os caras faziam sucesso. E aparecia um monte de moleque que falava de diabo, de satanás, que era satanista e pintava pentagrama no braço com ketchup. Pra chamar atenção, pra dar uma de malvadão, sabe? Pra assustar, pra impressionar, pra causar reação às outras pessoas. Virou realmente uma modinha, principalmente entre molecada, esse lance aí de satanismo. E eu acredito que foi por causa de todo este marketing em cima do diabo que o mito do diabo veio perdendo muita força nos últimos anos. Nos games mesmo, o último jogo que deu polêmica disso daí foi o Diablo,
que saiu pro PC, jogo muito bom por sinal, quando ele saiu realmente, nossa, aqui, eles colocaram o diabo no jogo, os jovens ficam no computador aí fazendo culto ao satanás nas masmorras dele. Não, a gente desce lá, tem que bater no cara, velho. Ele é um malvado, sabe? É assim que é o jogo, a gente vai lá e bate no diabo, por isso que o nome dele é Diablo. Era assim, aí, não, mas o cara era malvado, dane-se, vendeu pra caramba Diablo, e quando saiu o Diablo 2, ó, já ninguém falava mais nada dessas polêmicas, já tinha aparecido mais um monte de jogo sobre o capeta, nos quadrinhos também, que sempre evitavam esses assuntos, começaram a aparecer mais personagens anti-heróis, começaram a aparecer personagens demoníacos também, e foi assim, praticamente abriu as porteiras do inferno, e falar do diabo já não causava mais tanto choque quanto era antigamente, pelo contrário, né? Começou a ficar um lance assim de que quando a gente viu alguma pessoa tentar impressionar os outros falando de satanismo, de diabo, a gente ficava pensando assim, nossa, mas que crianção, né? Que bobão, nossa, tão infantil isso daí, né? Satanismo e tal. E nem pra servir pra dar medo o diabo prestava mais. Você vê mesmo nos filmes de terror, né? Antes, até os anos 80, principalmente, cara, o que tinha de filme de terror envolvendo ritual satânico, diabo, reencarnação do demônio, exorcismo, nossa, era uma porrada mesmo. Hoje tem um ou outro cover do Exorcista, tem a Annabelle, né, que a Annabelle, na verdade, que dá medo é a boneca, não o diabo que tá dentro dela. Que mais que tem? Tem pouquíssimos filmes de terror com essa temática comparado aos outros, né? De serial killer, fantasma e coisas do tipo. Por quê? Porque diabo já não dá mais medo nas pessoas. Na época que eu ficava com medo do capeta me puxar o pé à noite, eu assisti um filme desse e cagava todo. E hoje, assim, eu curto pela história, eu acho legal, né? Mas medo, cara, não tem mais uma fagulhinha, assim, de medo daquilo. Não que todo mundo realmente tenha parado de falar do diabo, principalmente quem é mais religioso continua tratando ele como o diabo da Bíblia mesmo, que é o antagonista, né? O ser que era o rival de Deus. Uma pessoa mais religiosa continua tendo um tratamento, né, com essas questões aí, só que fora dos ambientes religiosos, ele já não tem mais a moral que tinha antigamente, não. Até porque, vamos falar a verdade, né? Quem precisa do diabo nesse mundo em que vivemos hoje? Tem tanta coisa aí que mete mais medo na gente do que o diabo. A mídia continua trabalhando com o medo, só que o diabo mudou de forma. Por exemplo, se você é uma pessoa politicamente alinhada à direita, o diabo vai ser o comunismo. Se você é uma pessoa mais alinhada à esquerda, o diabo vai ser a ditadura militar e os representantes da política de cada lado também, né? E aquela versão que a gente tinha só ao som da palavra diabo, capeta, demônio e tudo mais que a gente tinha lá nos anos 80 e comecinho dos anos 90, hoje a gente tem com o quê? Com o nazismo. Pois é, lá naquela época, falar de nazismo não gerava tanto impacto assim, não, pelo menos para quem não era judeu, né? Obviamente, quem é de família judia e tudo mais sempre teve aversão a essas coisas, naturalmente. Mas para outras pessoas, ó, falava de nazismo, nem sabia o que era direito. Hoje, qualquer menção ao nazismo gera uma comoção enorme. E o que a molecada que gosta de chamar a atenção dos outros, tentando chocar, né, tentando arrancar uma reação delas faz, né? Vai lá e começa a falar coisa de nazismo, começa a dar uma de neonazista. É, mais ou menos isso. O satanista lá dos anos 80 que pintava pentagrama com ketchup no braço, hoje é o neonazistinha que desenha suástica com caneta Bic no braço. Por um lado, era bem mais fácil simplesmente jogar a culpa de todo o mal do universo em cima do capeta e só xingar ele e só ficar com medo dele mesmo. Mas hoje que a gente não tem mais esse mito do diabo assombrando a gente, conseguimos ver o que realmente está de errado,
que realmente é mal no mundo. É como se o diabo tivesse tirado a sua máscara e por trás dela só estivessem as pessoas e as coisas que sempre estiveram no mundo, mas que ninguém se importavam com elas antes. Pelo menos essa é a minha opinião. Vou ficar agora no aguardo dos comentários de vocês. Você tinha medo do diabo quando era criança? Comente aí pra gente, conta suas histórias aí também, beleza? E o que você acha dessa figura hoje? Realmente tá por baixo ultimamente ou você acha que ele continua nas ativas? Comente para nós, clica no gostei, compartilhe o vídeo com os seus amigos e se essa é a primeira vez que você está por aqui, inscreva-se para acompanhar os lançamentos. Eu vou ficando por aqui, nos vemos no próximo vídeo, falou!